Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos as atualizações da semana. Jack Monaghan quebra o silêncio e tenta justificar o uso de substâncias proibidas no Torian Pro. Online Qualifier do WFP fracassa, demonstra a decadência do evento que pode rapidamente se tornar inviável. E para fechar, as notas rápidas da comunidade. Atualização da venda da CrossFit, Danielle e Brandon amando, chegada incrível no Ironman e recorde batido por atleta hormonizado no Enraced Games. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando do pronunciamento oficial feito por Jack Monaghan em suas redes sociais, aonde ele assume total responsabilidade pelo uso de substâncias proibidas no Torian Pro. Só pra gente relembrar um pouquinho o caso de Jack, ele foi pego no exame antidoping pós-Torian Pro com Masteron no sangue. Inicialmente ele tentou recorrer da decisão da CrossFit. Quando eu dei a notícia para vocês que ele foi pego no exame antidoping, a gente não sabia os argumentos usados pelo atleta para recorrer da decisão, mas agora como ele veio a público assumindo total responsabilidade, essa apelação se torna irrelevante. O atleta argumentou que vinha lutando contra demandas físicas e mentais para competir em alto nível. Segundo ele quebrou o pé em março na qualificação online para o Torian Pro e toda essa pressão na preparação culminou em péssimas escolhas por parte do atleta. E ele disse que, mesmo assim, ele assume todas as responsabilidades sobre o uso e que ele aprendeu muito com isso e agora vai lutar para voltar para as arenas de maneira limpa e competir em alto nível novamente. Eu particularmente gostei da nota de Jack, assim como a de Patrícia, que também foi pega no doping esse ano. Ambos os atletas assumiram responsabilidade pelos seus atos. E isso não exclui a punição que eles vão vir a sofrer. Provavelmente ele pega os 4 anos, como Patrícia pegou de punição, que é a punição padrão feita pela empresa, e torcemos para que, depois dessa punição, eles consigam voltar aos maiores palcos de CrossFit do mundo. E agora vamos falar da segunda qualificação online para o World Fitness Project, que foi um desastre total. 30% dos atletas que passaram na primeira classificação online e foram para o evento presencial não se inscreveram para a segunda classificação online, demonstrando que não valeu a pena ter ido para o evento presencial na primeira fase e que não valeria a pena fazer uma segunda classificação online para voltar para a fase presencial. Na categoria masculina, 72 atletas lançaram seus resultados no leaderboard. Já na categoria feminina, apenas 68. E só pra gente lembrar, os 9 primeiros do leaderboard de cada categoria avançam na categoria Pro e os próximos 20 atletas avançam na categoria Challenge. Só para lembrar para vocês, são 9 e não 10, como foi na primeira classificação online, porque Colton Murters e Fê Sagaf ganharam o direito de ir direto para Tour 2 sem passar pela classificação online, por terem sido os melhores atletas a entrarem via classificação online na Tour 1 e performarem bem. Outro ponto importantíssimo é que a segunda Tour acontece em Arizona, nos Estados Unidos, em agosto, logo após o CrossFit Games. E aqui ao lado eu trago o leaderboard até o momento, aonde temos os 9 atletas da categoria masculina e da categoria feminina acima da linha de corte rumo à fase presencial do WFP. Lembrando, todos os scores já foram postados, mas ainda estamos aguardando as revisões dos vídeos por parte dos juízes para termos o leaderboard oficial e sabermos quem serão os atletas classificados na divisão Pro e na divisão Challenge pro Tour 2 do WFP. E agora eu gostaria de trazer a minha opinião relacionada ao cenário do WFP. Essa segunda classificação online foi um desastre total. Aliás, a primeira também foi bem decepcionante em relação ao número de inscritos. Naquela ocasião, apenas 212 homens se inscreveram, 101 mulheres, somando um total de 313 atletas inscritos. Um número muito baixo para um campeonato que gostaria de ser maior que o CrossFit Games. Nessa segunda classificação online, apenas 140 atletas se inscreveram no total. Ou seja, mais de 50% das pessoas que se inscreveram na primeira classificação online não se inscreveram na segunda, demonstrando assim uma descrença total da comunidade nesse formato de competição apresentado pelo World Fitness Project.
Com o baixo público na primeira tour presencial do ano, com o número de inscritos caindo e com os altos gastos de contratos com atletas de peso, o futuro do WFP não está garantido. Mesmo com toda a competitividade dentro da arena, se isso não se reverter em receita, esse modelo que foi criado para substituir o CrossFit Games e a CrossFit pode não durar nem 2 temporadas. E agora vamos para as notas rápidas da comunidade. Vamos começar falando de Danielle Brandon. Na semana passada eu fiz um vídeo falando de uma fofoca envolvendo uma traição da atleta. Esse vídeo vai estar na descrição aqui do programa de hoje. Mas posteriormente a isso eu compartilhei um Reels da Denzi do Seven Podcast lá no meu Instagram. E vários de vocês me disseram que não entenderam o vídeo da Denzi. E eu vou explicar para vocês para concluir esse assunto da Danielle Brandon. Bom, no vídeo em questão que está aqui ao lado, o Austin está fazendo o Qualifier Online do WFP e o Austin é o pivô da traição da atleta. E ela passa por ele várias vezes durante a gravação das provas e troca olhares e dá risadinha. E a Denzi diz assim, que ela, por ser mulher, ela conhece as outras mulheres e ela disse, quando uma mulher age da maneira que Danielle Brandon está agindo ali na filmagem, ela está realmente apaixonada. Então o que dá para entender de toda a situação? Que a Danielle Brandon está vivendo um love story com o Austin e do lado do Jack, que era o namorado da Danielle Brandon, ele excluiu todas as redes sociais, ele falou num podcast que ele estava focando nos seus atletas que vão para o CrossFit Games. Ele é um coach renomado que tem vários atletas que vão competir no CrossFit Games. E só para fechar essa história, todos esses personagens desse enredo vão estar presentes lá no CrossFit Games em agosto e vão ter que se cruzar em vários momentos, então vamos aguardar se vai ter alguma coisa a mais nessa história. E agora vamos para o segundo assunto, é em relação à venda da CrossFit. Esse assunto voltou à tona essa semana, principalmente depois de Dave Castro viajar 2 vezes para Nova York num espaço curto de tempo, e ele mesmo havia dito na primeira vez que não voltaria a Nova York. Então ele acabou voltando, o que surpreendeu muitas pessoas. Aí o Seven Podcast fez um podcast inteiro falando da venda da CrossFit. E nesse podcast eles levantam várias suposições e uma delas é que Dave Castro viajou 2 vezes para Nova York para se encontrar com o grupo que já comprou a empresa, segundo o podcast. Esse grupo ainda não oficializou nenhum processo de compra, mas segundo o apresentador do programa, Dave Castro viajou a Nova York para compor o grupo que vai fazer a administração da empresa, porque segundo ele, Dave Castro é um ícone do CrossFit, ele não teve responsabilidade sobre o que aconteceu no CrossFit Games de 2024 e ele ajudaria muito a comunidade sendo o CEO desse novo grupo gestor. Posteriormente a isso, Dave Castro foi a um outro podcast onde ele foi questionado se ele aceitaria ser o CEO da CrossFit. Prontamente ele respondeu que sim, mas durante toda a entrevista de Dave ele deixa o seu futuro em aberto, ele não sabe como será o seu futuro. Ele diz muitas vezes que ele pode ser demitido e voltar a fazer os seus olhos de oliva, ou ele pode se tornar um CEO da marca e ajudar muito a comunidade. Então a gente pode ver que o futuro dele ainda está incerto. E agora eu vou apresentar a minha opinião sobre todo esse processo de venda da CrossFit. Eu acredito em partes que o Seven Podcast está correto, eu acredito que eles têm razão quando eles falam que a empresa já foi vendida ou praticamente vendida, que já está tudo negociado, valores, quem vai comprar. Eu acho que eles têm razão e eles têm uma informação muito privilegiada em relação a isso. Mas eu acredito que o anúncio da venda vai ser feito após o CrossFit Games. Inicialmente eu achava que logo após o Last Chance Qualifier o anúncio já seria feito, mas não foi o que aconteceu. E agora eu acho que está muito próximo do CrossFit Games para que o grupo que comprou assuma toda a responsabilidade sobre o Games. Então eu acredito que eles vão esperar passar o evento para daí sim apresentar os novos compradores e a nova gestão da empresa. Acredito que Dave Castro vai ser mantido ali na parte da organização da CrossFit, não sei se como CEO, como programador, não tenho ainda uma clareza sobre isso, e eu acho inevitável que o Rich Froning participe dessa gestão. Com relação a Dave Castro, eu não tenho uma opinião formada. Eu gosto muito dele como pessoa, como programador, muito. Ele já ficou 1 ano fora da CrossFit, então a gente já viu a CrossFit sem ele e viu que é muito pior, mas ele comete vários erros, principalmente nessas mudanças de regras do Open, ele não tem uma clareza nisso, então eu não sei dizer se ele ajuda ou se ele atrapalha a CrossFit. E antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de trazer 2 vídeos incríveis de outros esportes.
O primeiro deles é a chegada do 70.3 da Suécia, onde a atleta Lena Maces e Caroline Porle travaram uma disputa emocionante decidida nos últimos metros. A atleta Lena finalizou a prova em primeiro lugar, porém ela tomou uma punição, porque aqui ó, na linha de chegada ela obstruiu a passagem da atleta Caroline, que acabou, após a punição, ficando com a primeira colocação e vencendo o Ironman 70.3 na Suécia. E o segundo vídeo de hoje é do Enraced Games, aquele campeonato que coloca atletas hormonizados para tentar bater os recordes olímpicos de atletas naturais. E no vídeo de hoje, o atleta Christian Klolomev bateu o recorde olímpico do brasileiro César Cielo nos 50 metros crawl. O recorde era de 20 segundos, 91 milésimos, e Christian fez o tempo de 20 segundos, 89 milésimos, conseguindo assim atingir o objetivo do atleta no Enraced Games e conquistando o prêmio de $1 milhão. Chegamos ao fim de mais um programa aqui no Odd News. Se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para me ajudar no engajamento do canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade do meu, do seu, do nosso Odd News.